Olá galera do Dá Minha Força! Hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre matemática básica. Não estranhe, porque esses tópicos aparecem muito no Enem. Chega a ser até 30% da prova de matemática do Enem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que anotar todos os passos, tem que resolver bastante exercício e é isso que nós queremos aqui no Dá Minha Força para vocês. Queremos te dar realmente o direcionamento para que você mande bem, que você acerte essas questões no Enem. E como dito, no tópico de hoje nós vamos falar de matemática básica, vamos falar agora de grandezas proporcionais. Lembrando que essa matemática básica você já viu bastante isso, você sabe isso. Então nesse primeiro caso nós vamos falar de razão e proporção, vamos lembrá-lo um pouco sobre o que é razão e sobre o que é proporção. Na próxima aula você já vai ter como cai no Enem e nós vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2014 para vocês. Então vamos lá, razão basicamente é o quociente entre dois números. E nós temos também termos da razão. Então, os termos da razão, eles são descritos da seguinte maneira, conforme você está vendo aí, nós já temos a simbologia da razão, que é A dividido por B. Isso aqui é um tratamento também de divisão, mas também é uma razão, tá bom? Onde o seu numerador ele chama antecedente e o seu denominador de consequente. Você precisa gravar isso, saber isso? Não precisa, relaxa. Não precisa mesmo. Por que nós colocamos? Porque é importante para refrescar a sua memória quando você estudou esse tópico lá em matemática no seu ensino fundamental. Então, olha só, a razão nós temos nesse caso aqui de mesma natureza e de natureza diferente. Essa natureza diferente, pessoal, fiquem bem atentos. Por que eu quero que você fique bem atento? Porque nós vamos ter uma aula que nós vamos introduzir algumas equações, algumas fórmulas físicas através da teoria da razão e da natureza diferente da razão, tá? E o que seria uma razão de mesma natureza? A razão de mesma natureza é quando o seu resultado vai aparecer um número puro. Olha esse exemplo, nós temos aqui a razão entre 2 metros e 3 metros. Nós temos, vamos lá, 2 metros, fazendo a razão, né? Por 3 metros. Observe que nós automaticamente podemos cancelar isso aqui. Essa razão é 2 terços, ou 2 por 3. Então, essa razão de mesma natureza, nós teremos como resultado um número puro, tá? E a razão de natureza diferente, já está o exemplo aí, qual é a velocidade? Então, nós sabemos que a equação da velocidade é ΔS sobre ΔT, certo? Então, nesse caso, nesse exemplo, nós vamos ter uma razão aqui. Nós temos 3 km dividido por 3 horas. Para a equação da velocidade, nós temos 1 km por hora. A razão nos apresentou uma razão diferente, porque ela já nos dá uma grandeza, e dessa grandeza nós estamos falando de velocidade. Olha já um detalhe que eu já estou te dizendo, você que está estudando para o Enem, já vai aqui uma dica de física. Observe que a unidade nos apresenta a equação, a fórmula. Então nós teremos uma aula sobre isso e você vai mandar muito bem se por acaso você precisar dessa fórmula na sua questão do Enem, para que você possa resolver. Muitas das vezes a unidade te dá a equação. E vamos falar agora de proporção, de grandezas proporcionais. Proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Na verdade, ela pode ser uma igualdade entre várias razões. Proporção totalmente dependente da razão. Então vamos ver aqui, olha só. Nós temos nesse caso, observe pessoal, por que a gente começa trabalhando com letras? O que nós queremos é que você mande muito bem no Enem, que você acerte suas questões, que você aprove, que você passe, que você realize o seu sonho. A gente tem essa pegada de dizer que o seu sonho também é o nosso sonho, isso é verdade. Por que nós começamos trabalhando com letra? Porque dessa forma você vai entender a matéria mais fácil. Depois é só substituir os números. Substituindo os números, você vai acertar a sua questão. E dessa forma também você está sendo melhor treinado para o Enem, já que muitas questões do Enem são interpretação. Então nós temos aqui uma relação de A por B, que é igual à relação de C por D. Nós descrevemos também dessa maneira. Raro aparecer desse jeito, mas aparece também. Isso aqui significa divisão, né? Mesma coisa que A por B aqui também e C por D
aqui. E aí esses termos, eles têm uns nomes que eles são separados. Você precisa saber isso? Você precisa decorar? Não precisa. Mas por que nós estamos trazendo? Para refrescar a sua memória e que você consiga acertar as suas questões. O mais importante é isso. O importante de tudo é no final você acertar a questão. Então nós temos a relação de A por B e C por D. Olhe que o A aqui, ó, o A ele é o primeiro termo e ele é chamado de um termo extremo. Tá? O termo B quanto o termo C, eles são chamados o segundo termo, o terceiro termo, os termos do meio, beleza? E o quarto termo é o nosso termo B, que também é um extremo. Então nós temos os extremos e os meios. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo até aí? Vamos continuar. Então, olha só, proporção, aqui um exemplo simples demais sobre proporção. Nós temos 2/7, que é igual a o quê? 4 dividido por 14. A gente costuma fazer isso aqui, ó, divido por 2 em cima e embaixo. Tem que ser o mesmo número, né? Então ficou 2/7. Observe, se você tem alguma dúvida nisso ainda, você pode nos escrever, a gente pode gravar uma videoaula muito boa para você e sanar todas as suas dúvidas. Olha só, aqui nós temos, ó, dividido por 2, em cima e embaixo. Tem que ser o mesmo valor na divisão. Então nós estamos observando a relação de proporção. 2/7 é igual a 4/14 e assim sucessivamente, galera. Olha aqui, agora o que é interessante, às vezes algumas pessoas, né, elas perdem algumas questões parecidas com essa porque são questões maliciosas. Ele diz, ó, isso aqui não forma proporção. Por que não forma proporção? Olha só, se a gente fizer a seguinte análise, vamos dividir aqui por 2. O que nós encontramos aqui? 5, beleza. Esse 5 é o mesmo desse 5, tranquilo. E agora aqui, a gente dividiu por 2 aqui, temos que dividir por 2 aqui em cima também, no numerador. Tranquilo? Então, se dividir por 2, dá 3/5 e não 2/5. Então, galera, essa aula foi a aula sobre essas grandezas de razão e proporção, matemática básica, porém, muito importante e cai no Enem. Já vai para a próxima aula, porque na próxima aula nós vamos resolver um exercício do Enem de 2014. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.